Bom, é um prazer estar aqui com vocês para este primeiro encontro dos pós-doutorandos do programa, das pesquisas de pós-doc, do programa de pós-graduação em literatura e crítica literária da PUC de São Paulo. A gente vai ter esse encontro mensal com, né, com todos os pesquisadores de pós-doc do nosso programa. E para iniciar esse ciclo de encontros, né, a gente tem hoje aqui a professora doutora Isabel Coelho, né, com a sua apresentação Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, como as décadas de 80 e 90 marcaram a transição da moderna literatura para as novas vozes da contemporaneidade, né? Cada um dos pós-docs vai apresentar a sua pesquisa, né? E hoje a gente tem a felicidade de ter aqui com a gente também a professora Elizabeth Cardoso, que é a supervisora, né, do pós-doutorado da Abel Coelho. Então, passo a palavra para a professora Beth Cardoso, que vai fazer a apresentação da Abel. Muito obrigado, e bom encontro para todos nós. Obrigada, Fábio. Boa noite para todos e todas. Boa noite, Bel. Eu vou fazer uma apresentação mais formal da Isabel, porque como vai ficar gravado, vai para o nosso canal, acho que a gente pode aí aproveitar esse momento também, né, para divulgar esse trabalho que a Isabel Lopes Coelho faz, que é de fundamental importância para a literatura infantil no Brasil. Eu tenho esse prazer e a honra mesmo de supervisionar a pesquisa de pós-doutorado da Bel, que além de pesquisadora já reconhecida, né? Ela é autora da obra A Representação da Criança na Literatura Infanto-Juvenil, editado pela Perspectiva em 2020, que é resultado do doutorado dela, defendido em 19 ou 18? 18. Em 2018, na, na USP. E ela tem um trabalho, então, se ela fez doutorado, obviamente ela fez mestrado também, mas além desse trabalho acadêmico, a, a Isabel tem uma militância no mercado editorial que é uma história de poucos e de poucas pessoas, né? Ela trabalhou, ela é responsável por organizar inicialmente, ou a gente poderia até usar a palavra fundar, né? A editoria de literatura infantil na Kozak Naif, que é a editora que nos marca demais, né? Eh, Pelo cuidado, o profissionalismo, a estética com os livros. E para nós que lemos, estudamos literatura infantil, isso foi assim um deslumbre, né? Porque era raríssimo termos tantas obras de literatura infantil com tanto cuidado na materialidade do livro, no projeto gráfico, na edição, né, na curadoria dos títulos, e isso é trabalho de Isabel Coelho, claro que com uma equipe, mas Isabel Coelho aí à frente. E de lá para cá, ela tem uma presença internacional também marcante, com palestras, estágios na Alemanha, na França, no Canadá, nos Emirados Árabes, na Turquia, né? E hoje ela trabalha na FTD, publisher é o termo que ela usa, então depois ela pode até dizer para a gente exatamente, né? Mas publisher da literatura na FTD, educação, e coordena e ministra a disciplina Processos Editoriais Contemporâneos para o Livro Ilustrado na pós-graduação do Instituto Vera Cruz. Teve um tempo também, né, Bel, que você ofereceu um curso muito interessante lá no Instituto Tomiotaki, né, sobre literatura infantil. Muitas pessoas da área passaram por lá. Enfim, Isabel é reconhecida por essa militância na nossa área e agora está aqui conosco no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC, São Paulo, realizando essa pesquisa
que é dentro de uma agenda bastante ousada, nossa, de uma espécie de reescrita ou aperfeiçoamento do que já está escrito de história de literatura infantil no Brasil, né? É, é, compartilhamos, eu e Bel, da ideia de que já se passou da hora de da gente ter aí alguns ajustes de nomes, de foco, de interpretações, né? Do que a gente já tem aí reconhecido como crítica literária e historiografia da literatura infantil. E aí a Bel vai hoje destacar para a gente dois momentos que consideramos aí importantíssimo dessa literatura, que é a década de 80 e a década de 90. Bel, muito obrigada por estar com a gente desenvolvendo essa pesquisa e por estar agora aqui é, compartilhando, vamos dizer, os resultados parciais dessa pesquisa. A palavra é sua. Obrigada, Beth. Obrigada, professor Fábio, colegas aí do departamento. Para mim, assim, eu nunca perco a oportunidade de dizer o quão importante é esse programa, né, de pós-graduação em literatura e crítica literária. E para mim também é, né, como pesquisadora, como pensadora da área, tá com colegas, né, enfim, que admiro tanto, e ter a Beth como supervisora também, né, traçando esse caminho, né, Beth, que você comentou também desse desafio da gente poder revisitar momentos históricos da nossa literatura, imprimindo um olhar, né, daí a partir de 2024, onde estamos, né, para a gente poder entender também o hoje, né? Acho que esse também é um objetivo. Então, eu gosto muito desse programa e ter essa oportunidade de a gente conversar com os colegas que a gente tem a tendência de se isolar no trabalho acadêmico, né? A gente vai realizando ali as nossas pesquisas com um pouco diálogo, e acho que essas iniciativas aqui são muito, muito bacanas, e eu fico super honrada também de iniciar um pouco né, esses encontros. E falando aqui um pouquinho dessa pesquisa, né, primeiro respondendo a Beth essa questão de publisher, né, que acho que é um termo mais contemporâneo dos caminhos editoriais, né, que o mercado vai tomando, que é uma pessoa que, além de cuidar da parte editorial, também cuida da parte do negócio, né, então tentando confluir a ideia de uma seleção de catálogo, mas pensando em mercado também, pensando, enfim, em como isso vai chegar na mão do leitor, de uma maneira talvez mais profissional. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui sobre as décadas de 80 e 90. E aí, fechando o último parênteses, só para dar os créditos também, que esse curso que eu dava no Tomiotaki era com a colega Mel Brits, que é minha parceirona de também trajetória no mundo acadêmico. Acho que foi um meio onde tudo começou, a gente começou a estudar juntas ali, propondo esse curso, né? Foi a primeira vez que a gente teve uma incursão mais específica também na docência. Eu acho que isso foi a partir de 2016, então lá se vão alguns anos, e depois a gente parou, mas até hoje a gente se provoca, vamos voltar, como que a gente vai fazer e tal. E a Mel Brits hoje está na frente da Baião, que é o selo infantil da editora Todavia. Bom, voltando aqui para o nosso tema, que eu acho que não muda muito de assunto, assim, né? Ou é uma sequência, no sentido de que a ideia de falar sobre as décadas de 80 e 90 da literatura infantil brasileira é que a gente reparou um pouco que a bibliografia crítica, ela, ela explora bastante a década de 70, que é uma década muito marcante para a área, considerada inclusive o boom da literatura infantil, tem esse nome que a gente usa num jargão, vamos dizer, para os íntimos da história da literatura infantil e juvenil, ou talvez a terceira era da literatura infantil e juvenil no Brasil, né, do ponto de vista um pouco mais formal, de tentar localizar na história.
E as décadas de 80 e 90, né? Então existe essa tentativa, né? A bibliografia crítica faz essa tentativa de, né, esmiuça bem, né, essa década com tudo que aconteceu nela, e acho que talvez aqui eu vou trazer uma ou outra questão. E a partir dos anos 2000, a gente tem uma produção que muda bastante no mercado, bastante artística, né, bastante com uma identidade muito forte e com novos nomes também, bastante, fazendo coisas muito ousadas. E eu acho que talvez eu seja um pouco dessa geração, né? Eu comecei a trabalhar no mercado editorial em 2003, então toda essa primeira e a segunda décadas, né, tem de fato uma geração nova de autores, de editores, né, de pensadores e leitores. A gente vê nesse século XXI, né, uma especialização da literatura infantil e juvenil, né, do ponto de vista dos cursos, da formação dos profissionais que fazem parte do sistema literário e tal. E as décadas de 80 e 90 ficaram meio no limbo, né, ficaram um pouco sem assistência, né, mas o que será que aconteceu depois dessa década de 70 que teve uma profusão de selos e de editoras e de autores e de livros, e aí depois a gente começa a falar dos anos 2000 e por um discurso muito dirigido para um tipo de livro que é o livro ilustrado, ou o livro-álbum, como alguns gostam de falar também. Então eu me interessei um pouco para recuperar esse momento, tentar descobrir se ele de fato era um momento importante mesmo, ou se era só, né, uma inquietação que não tivesse fundo de pesquisa e tal, científico, mas até que estamos chegando em alguns lugares, né, Beth? Então eu queria, acho que nesse recorte de falar aqui dessas questões mais preliminares, né, eu senti necessidade de falar bastante sobre o ponto de partida desse olhar e problematizar ou talvez melhor abrir um pouco mais um termo que se usa para falar sobre essas décadas que se chama que se fala da profissionalização da literatura infantil e juvenil. O que significa exatamente isso? Né? Que eu acho que os livros trazem essa questão como a profissionalização, mas eu senti necessidade de entrar um pouco mais nisso e trazer um repertório teórico também para fazer a análise literária em cima desse entendimento do que é profissionalização. Eu fiz um roteirinho aqui para a gente tentar seguir e eu não me perder. Então, eu vou, à medida, né, conversando com vocês e dando uma olhadinha aqui também no meu roteiro, né. A gente pode, então, dizer, né, que a partir dessa década de 70, eu vou voltar um pouquinho para trás, só para dar um contexto, que a gente começa a ter um tipo de literatura que começa a ser chamada de nova literatura infantil. E com isso, uma literatura também uma crítica que se propõe né, a ser a nova crítica da literatura infantil, né? E nessa passagem, vamos assim dizer, né, do que seriam os autores das décadas de 50 e 60, já consolidados e tal, começaram a dar espaço, né, para novas vozes, ou as editoras também começaram a procurar novas vozes, e até isolando um pouco esses autores, né, da sua hegemonia ali literária, do que se lia ou do que se recomendava para as crianças, né. Hoje a gente já tem alguns autores, alguns pesquisadores que falam bastante sobre esse assunto, e eu até coloco aqui, né, que esses autores das décadas de 50 e 60 tentavam fazer um relato, então, de uma infância edulcorada, né, enquanto os novos autores da década de 70 já tinham uma experiência de vida a partir da ditadura militar. Então, e todo o contexto cultural da época e toda a questão social e econômico-social que se abatia sobre o Brasil, e alguns textos mais fortes começaram a surgir nesse sentido, questionando o que na década de 50 e 60 era chamado de realismo literário. E eu até
faço enfim, uma inferência aqui de talvez a gente chamar para esse neorrealismo, né? Porque não é que eles estão deixando de tratar do realismo, eles estão, né, esses novos autores da década de 70 continuam com essa temática, porém, o trato literário começa a ser um pouco mais específico, mais calcado na observação dos autores, que chegam a visitar comunidades para entender como vive uma criança em situação de rua e fazer esse relato nos seus livros, como é o caso do Henri Correia, que escreve o Pivete. E então, assim, tem um momento novo nesse sentido, né? Que os textos começam a ficar cada vez mais, né, calcados nessa ideia de um olhar urbano, de um leitor urbano, e que pede, nesse sentido, uma literatura que fala sobre esse lugar, sobre essa cidade, sobre, enfim, como se vive. E especificamente também falando sobre infância, né? Então, aí eu acho que tem esse lugar na década de 70 que traz bastante essa perspectiva, tentando sair um pouco do estereótipo. Mas não exatamente, né? Não é eu acho que um dos casos, um livro que eu gostaria de citar é O Realismo da Literatura Juvenil, escrito pela Lenice Bueno. Daqui a pouco eu vou mostrar os PowerPoints para a gente ter uma concretude um pouco maior dessas referências, mas eu queria só fazer esse preâmbulo, que trata com bastante competência sobre esse assunto. A Odete de Barros Motti foi uma autora muito importante, e que na década de 70 sumiu, né? E algumas, a Lenice traz no livro dela algumas evidências, né, dessa mudança editorial, que os textos dela, de fato, o que ela chamava de realismo, já não dava mais conta dessa realidade, e foi uma autora que acabou não se atualizando, e que por isso deixou de ser editada, e os seus próprios editores começaram a dar espaço para novas vozes, né, como o caso do Henri Correia. Só que aí, né, a gente tem, com essa questão do que se chamou de profissionalização da área, dessa sistemática, a ideia de quem é esse leitor, né? Então, esse leitor é um leitor de classe média, é um leitor que está na escola, é um leitor que começa, né, enfim, a partir aí de todos os acontecimentos econômicos da época da ditadura, que não vale a pena ficar entrando aqui, porque tem uma vasta bibliografia sobre isso, Marisa Majolo, Regina Zilberman, que se debruçam bastante sobre isso, mas vale a pena só a gente pontuar que é um momento onde a gente tem novas políticas educacionais, que a população escolar aumenta exponencialmente e que há necessidade de uma renovação dessa bibliografia e de materiais didáticos oferecidos para os leitores da época, para os estudantes. E com isso a literatura ganha uma projeção dentro desse universo escolar, e é aí que o mercado editorial, de fato, fica mais aquecido, e a gente começa então a falar dessa profissionalização do mercado. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. E nesse sentido, né, então, quais foram, vamos pensar, né, alguns autores que substituíram, né, a Odete de Barros Motti, né? A gente tem, por exemplo, uma editora que se chama Comunicação Mineira, que começa a lançar os livros do Vander Piroli, do Henri Correia de Araújo, Carlos Marini e Sérgio Caparoli, que trazem um pouco a ideia desses novos textos que ficaram tão conhecidos, né? A coleção do Pinto, né? O Menino e o Pinto do Menino, Os Rios Morrem de Sede, e, enfim, outras obras aí que foram indicações durante décadas e décadas para os leitores em fase escolar, em idade escolar, né? E aí, enfim, né, esse neorrealismo, né, tinha também uma grande diferença, que não era só
trazer um olhar mais realista, entre aspas, porque ainda assim a gente está falando de autores de classe média, escrevendo sobre uma realidade que talvez não fosse tão próxima deles na vivência, no dia a dia, mas essa direção, esse olhar que começa a ser colocado para o protagonista criança das obras, né? Então, existe uma evidente mudança na narrativa desses livros, né, que deixam de ter o adulto como centro da narrativa e esse adulto começa a explorar né, começa a abrir o potencial das crianças, enfim, né, como personagens das obras, mas de fato as personagens infantis e juvenis começam a ter um protagonismo maior e a gente vê cada vez mais os personagens adultos tendo pouca ou menos importância, menor importância, ainda que são preservados os valores de família, os valores de respeito, os valores e sobretudo de uma classe média cristã, né? Então, a gente tem exemplos nos livros de uma maneira bastante consistente dessa bibliografia que vai sendo editada, né? Aí passando um pouquinho aqui para frente, né, o que eu acho que agora talvez daria para a gente entrar um pouco mais no trabalho, né, que se a gente tem uma grande revolução, né, nessa década de 70, ela sobretudo acontece pelo processo editorial. Então, acho que isso é super importante da gente começar a falar. E eu acho que talvez essa seja o que eu consigo trazer de original para essa visão, né, até por conta da minha bagagem como editora e de imprimir esse olhar, né, do fazer, do bastidor, de como essas obras começaram de fato a surgir, como elas eram escritas, qual é a relação com o editor, como que elas surgem, né? Um escritor não surge de uma hora para outra, né? E um grupo de escritores muito menos. Então você precisa ter todo um sistema literário pronto ou em curso para que alguns fenômenos literários possam ocorrer no tempo. Aqui então vou pedir licença para começar a apresentar. Vamos ver aqui se eu vou conseguir. Deixa eu só ver aqui a questão de se eu vou conseguir deixar aqui a apresentação na tela e aí eu já consigo. Ô, Bel, enquanto você organiza aí para entrar a apresentação, eu vou aproveitar para informar aqui uma coisa bacana, que é o dossiê na revista Bakhtiniana, que acabou de ser publicado sobre literatura juvenil, que a professora Diana Navas organizou. Então, eu vou até colocar no chat aqui o link. Os artigos estão, assim, primorosos, né? Tem artigo da professora Diana, mas tem de vários pesquisadores do Brasil, de vários estados do Brasil, de Portugal. Então, vou pôr o link aqui, tá bom? Joia. Obrigada, Beth. Vou então aqui começar a passar. Aqui a setinha, né? Aí eu quis tomar uma licença poética para rebatizar aqui o nosso encontro e falar sobre essa revolução editorial dos anos 80 e 90 na literatura infantil e juvenil brasileira, que eu acho que é sobre essa perspectiva que eu gostaria de iniciar a leitura literária das obras, falando um pouco sobre essa gênese, né, de como que elas foram publicadas e de como elas foram, como elas começaram a ser articuladas, né. Aí, tem algumas referências de pesquisa, né, referências mesmo, então esse livro que é bastante importante, que chama Momentos do Livro no Brasil, que foi organizada pelo Fernando Paixão, e eu vou falar bastante sobre ele, porque um dos recursos da minha pesquisa foi
voltar para esses editores que estavam atuantes na época, que são relatos vivos desse momento, que a gente tem oportunidade, então, de fazer essa coleta, né, de depoimentos, para entender melhor esse processo. O realismo na literatura juvenil, da Lenice Bueno, que eu já comentei, e esse livro, que eu sempre acabo usando meio de pano de fundo, que é do colega Fernando Rodrigues de Oliveira, que chama História do Ensino da Literatura Infantil na Formação de Professores do Estado de São Paulo, de 1947 a 2003. E por que essa bibliografia também, né, como uma referência para partir, né, para fazer uma reflexão? Porque a gente tem aqui uma questão bastante intrínseca entre o desenvolvimento da literatura infantil e juvenil no Brasil e as políticas educacionais, né? Então, e isso de fato já foi bastante estudado nessas bibliografias críticas que fazem análise da década de 70, em tentar trazer todas as leis que foram criadas naquele momento, todas as oportunidades econômicas que as editoras tiveram para conseguir produzir essas obras e todo o suporte e repertório que os professores receberam para poder, então, fazer com que a literatura fosse ou o livro, pelo menos, né, o livro infantil e juvenil tivesse bastante presença nesse momento escolar. Aqui vale dizer também que, além de todas as atividades realizadas pelo programa, né, de pós-graduação aqui da PUC, que foram muito importantes para alimentar, né, a pesquisa, no semestre passado eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina com o professor Fernando, que é professor na FAPESP, na Unifesp, e aí, enfim, algumas oportunidades foram geradas ali também de insumos dessa pesquisa. Eu gosto de trazer também partir desse lugar, quando a gente está olhando para o passado e tentando reconstruir historicamente, né, o que significou e quais são os traços que geram hoje essa história, essa diferença entre história da literatura e história literária, que eu acho muito importante, do Antoine Compagnon, que é justamente para a gente já começar a diferenciação da bibliografia que foi feita até então, né? Então, gosto de trazer essas duas definições, né? Da história da literatura é uma síntese, um panorama, uma obra de vulgarização, e no mais das vezes não é uma verdadeira história, senão uma simples sucessão de monografias sobre os grandes escritores e os menos grandes, né? Apresentados em ordem cronológica, um quadro, como se dizia no início do século XIX. Então, é um repertório que existe, então, assim, o que foi publicado na época, e isso eu acho que a gente tem uma bibliografia bastante extensa até, de nomear os autores, de trazer o que foi, de fato, publicado na época, as suas diversas coleções e tal, e eu quis tentar fugir desse lugar, né? Não precisava mais mapear, acho que esse mapeamento já foi feito, agora era entender um pouco mais do ponto de vista da história literária. E aí sim, trazendo de novo a fala do Compagnon, que o escritor e sua obra devem ser compreendidos em sua situação histórica, que a compreensão de um texto pressupõe um conhecimento de seu contexto, né? Então, eu gosto bastante de trazer essa frase para essa diferenciação, né, para entender que eu não estou fazendo aqui história da literatura, mas que eu estou flertando mais com a história literária, tentando entender como que o contexto influencia na execução, né, do texto, no ofício do escritor, e olhando um pouco por esse lado do ofício do editor também, que eu vou chegar aqui, porque eu quis apresentar primeiro todo o repertório teórico-metodológico. Não consegui fugir do Antônio Cândido, ainda não, mas acho importante também trazer esse lugar, né, quando a gente fala de literatura e sociedade, que é um pouco, enfim, um olhar que tem nos ajudado aí a compreender algumas épocas da nossa literatura, e acho que ainda faz sentido, né, a gente trazer, enfim, alguns
algumas frases, alguns excertos do Antônio Cândido que deixam, enfim, bastante evidentes alguns aspectos, né, teóricos literários, como essa fala, né, que a maneira de ser narrada, e eu acho que é isso que eu estou em busca muito, né, de como esses livros foram escritos, como eles foram editados, como eles foram encomendados, vamos chegar lá também, refletem o momento histórico da época, né? Então, nas palavras do Antônio Cândido, né, ele diz, né, podemos dizer que levamos em conta o elemento social, não exteriormente, como referência que permite identificar na matéria do livro a expressão de uma certa época ou de uma sociedade determinada, nem como enquadramento que permite situá-lo historicamente, mas como um fator da própria construção artística, estudado no nível explicativo e não ilustrativo. Então, assim, só para, enfim, dar um pequeno referencial, especialmente a década de 80, ela teve um forte apelo de uma literatura policialesca. E aí a trinca, né, o Marcos Rey, o João Carlos Marinho, né, eles foram autores muito importantes nesse período e não à toa, né, você tinha ali uma proximidade muito grande com uma literatura norte-americana. Então, no momento em que o país estava passando por essa situação, né, de pós-ditadura, enfim, né, de, né, começar uma abertura, tinha ali toda uma influência dos Estados Unidos e tal, e aí a gente tem um certo tipo de literatura que vai sendo incorporada à nossa também, né? Então, eu não exatamente enveredo por esse caminho, mas eu acho que é um aspecto bastante fundamental dessa análise dessas obras publicadas no final da década de 70, especialmente nas décadas de 80 e 90, que vão sendo traduzidos na sua maneira de narrar, na descrição dos seus personagens, né, nas tramas que vão sendo escritas, né, a gente começa a achar aí uma correspondência desse cenário sociocultural que vai aparecendo. Então, eu acho que a gente ainda tem uma certa validade aí de trazer o Cândido para essa discussão. E aí sim, né, eu vou deixar aqui o Calaço um pouco de molho para fazer um pouco, então, voltar aqui para a pesquisa, né, e vou tentar trazer um pouco do texto que eu preparei, só para a fala ficar um pouco mais bonita, né. Que foi a partir, então, né, dessas profundas mudanças do setor editorial, impulsionadas pela influência de políticas públicas de fomento à leitura, da iniciativa privada, que o sistema literário, né, de literatura infantil e juvenil se consolidou. A rápida aceleração e profissionalização do mercado ofereceu um suporte muito maior do que apenas produzir obras para leitura em âmbito escolar. As editoras, e em grande parte os grupos educacionais, conceituaram as premissas qualitativas dos textos que seriam publicados. Acho que essa é uma grande questão, né? O que se lia, como se lia e o que era um bom livro foi estabelecido pelas próprias editoras. Claro que depois a gente tem os prêmios, enfim, né, todas as instituições que vão surgindo em torno dessa literatura infantil que vão validando isso também. Mas o que era um bom livro, de fato, era uma premissa que surgia no ofício da escrita e no ofício do editar, né? E que também definia, né, essas histórias definia esse público leitor, eu já comentei aqui como sendo de classe média, e por consequência a representação dessa personagem, criança, e da infância na composição intelectual e ideológica das narrativas, né? Bom, aí a gente entra nessa questão, né, que é a falta de especialização estética e teórico-literária dos autores e dos educadores, né, criou uma oportunidade para que as editoras pudessem tomar a frente no processo de lapidação da literatura infantil e juvenil, estabelecendo esses critérios de escrita e edição literária,
para a publicação das obras oferecidas nas escolas, além de oferecer também materiais de suporte ao professor em sala de aula. Então, isso também foi uma outra situação bastante importante do finalzinho da década de 70 e começo da década de 80. Eu acho que na década de 70 isso já acontecia, a década de 80 veio consolidar bastante isso, das editoras serem esse lugar de acolher os educadores, né, de produzir material, além dos livros, produzir esses materiais para que os professores pudessem preparar suas aulas, fazer verificação de leitura com os alunos, né, ter um suporte pedagógico para além só de produzir as obras literárias, né. E foi aí também que iniciou-se uma nova prática, que era a do próprio autor visitar as escolas, e com isso ter uma proximidade maior com seus leitores. Então, talvez quem tem um pouquinho de experiência, ou um pouquinho de vivência, talvez não seja, experiência não seja a palavra, mas um pouquinho de vivência no que é a educação fundamental no Brasil, ache que hoje essa informação seja um pouco relevante, mas é irrelevante, mas é meio como tudo começou, né? Então, foi de fato uma novidade essa aproximação pedagógica das editoras com as escolas. E isso criou um mercado que a gente tem hoje, que existe um trânsito livre, né, entre as editoras, né, e o que vai se publicar, e as escolas, até às vezes dizendo como que teriam que ser os livros, ou quais seriam os livros mais adequados, os temas que vão ser trabalhados a partir do currículo escolar e da grade curricular, né? E aí, o que eu queria trazer, né, de olhar, que tem muito a ver com essa sociologia editorial, né, que ainda precisa ser estudada, né, numa pesquisa capaz de unir essas características literárias das obras e o seu contexto de produção. Então, como de fato essa relação se dava na escrita das obras. Esse aqui eu acho que é o interesse para a gente, estando num programa de crítica literária, né? E também nessa tentativa de estabelecer essa confluência entre as linhas editoriais criadas nas editoras e seu imediato consumo pelos leitores, né? Então, o que significava produzir esse catálogo, o que significava publicar essas obras por uma editora, né? E aí eu acho que, né, enfim, é por isso que para mim foi necessário entrar em contato com os editores, e aí falando especificamente do Fernando Paixão, que faz esses relatos de que, por exemplo, todos os livros, praticamente todos os livros eram encomendados para os autores. A leitura dos originais, né, ela era feita, então, a partir de uma encomenda, então tinha pouca produção espontânea nesse momento, especialmente na segunda metade da década de 70, e aí a década de 80 já entra num ritmo um pouco mais, enfim, natural, né? Porém, a gente tem esse lugar que as editoras encomendavam os textos para os autores. E aqui eu não estou tentando trazer nenhum juízo de valor para esse processo, e talvez agora faça sentido falar um pouco desse livro do Roberto Calasso, que fala muito sobre a responsabilidade e o ofício de um editor, né? E ele traz nesse livro, que é muito bonito, A Marca do Editor, que não deixa de ser também uma leitura crítica literária da sua própria profissão, no sentido de trazer uma explicação bastante poética até dos caminhos que um editor toma para selecionar os seus livros, né? E ele fala um pouco dessa consciência de uma arte da edição, né, que se resumiria a essa postura que o editor exerce diante do texto e do conjunto de textos que formariam esse livro único. Eu acho isso muito bonito, essa ideia muito bonita, de você ter o catálogo de uma editora ser esse livro único, que o conjunto de livros tem uma identidade, e essa identidade ela é percebida como uma editora que faz parte desse sistema literário,
né? A capacidade de dar, nas palavras dele, né? A capacidade de dar forma a uma pluralidade de livros como se eles fossem os capítulos de um único livro. Eu acho essa ideia bastante bonita, assim, né? E esse outro momento em que ele fala que, evidentemente, ainda tem certa importância para determinadas obras e certos leitores a maneira como os livros são apresentados e o contexto, que pode ser insinuado até mesmo por uma moldura no qual aparecem. É precisamente essa a função essencial do editor. Bom, essa frase ela é bastante fundamental aqui, quando a gente está falando nesse processo, especialmente na década de 80, que as editoras ganham esse vasto repertório, que é escolher as suas, as suas características filosóficas, vamos dizer assim, enfim, né, conceituais, que vão ser materializadas em um objeto que se chama livro. E aí eu gosto de entrar um pouco, então, nesse lugar, né, do papel do editor, que lê esse original, que lê esse livro, que eu acho que é um pouco o raciocínio que o Calasso faz de uma maneira muito bonita, de entender aquele livro se destina a um público específico e ele precisa ter um formato específico, ele precisa ter um tipo de uma imagem para capa que remeta àquele conteúdo e ao mesmo tempo remeta à identidade da própria editora. Ele precisa trazer aparatos que façam sentido ou que o leitor pegue na mão, leia uma quarta capa e entenda a que serve aquela obra, um texto de orelha que fale a que serve aquela obra. E todos esses aspectos são aspectos dessa sociologia do livro, enfim, que marcam desde o seu nascimento o que aquele livro significa dentro do sistema literário. Então, esse é um lugar muito interessante da gente olhar, que não é só um olhar do texto acabado, e a gente, de certa maneira, também remete toda a nossa análise para aquele texto acabado, como se, vamos dizer assim, entre muitas aspas, o autor fosse responsável por todas as escolhas que foram feitas para o nascimento daquela obra. É óbvio que, né, é sempre soberano, mas dependendo do selo que o livro sai, dependendo da maneira como a cor da capa, a imagem que vai para a capa, todos os aparatos que acompanham o livro, ele já nasce com um direcionamento, ele já nasce tendo um lugar para ser lido, né? Então, o leitor não chega para aquele livro despido, né, de nenhuma informação. Já tem muitas informações sensoriais só de pegar um livro na mão. Aí aqui eu gosto de trazer também, vamos ver aqui qual que é o próximo, né? Que é o Gérard Genette, que é um outro pensador, né? E esse livro ele acaba sendo para textos editoriais, né? Um livro quase técnico, se não fosse pela maneira como ele escreve, que é extremamente poético, extremamente inspirador, para a gente perder a ingenuidade de ler um livro quando a gente pega ou de ler um texto quando a gente pega o livro na mão e achar que o único significado, o único conteúdo que tem significado num livro é o texto, e não é. A gente já está influenciado por todo esses paratextos, né, como o Genette cunhou, que influenciam a nossa leitura, né? E o que seria isso, então, né? Então, nas palavras dele, né? O paratexto compõe-se, pois, empiricamente de um conjunto heteróclito de práticas e de discursos de todos os tipos e de todas as épocas, que, em nome de um grupo de interesse ou convergência de efeitos, que me parece mais importante do que sua diversidade de aspecto, eu reúno sobre esse termo, né? Os caminhos e domínios do paratexto se modificam sem cessar conforme as épocas, as culturas, os gêneros, os autores, as obras, as edições de uma mesma obra, com diferenças às vezes consideráveis. Aqui tem um aspecto que eu gosto bastante até, né, de uma das aulas
que eu gosto bastante de dar, é pegar um texto e várias edições daquele texto, sejam contemporâneas, sejam históricos, e entender pela capa, pelos atributos físicos, pelo tamanho do livro, pelo tipo de papel, pela tipologia que está sendo usada, qual é a interpretação que naquele momento histórico foi dado para aquele texto. E isso acontece, o que eu estou trazendo essa reflexão para dizer que esse momento nosso da história da literatura infantil e juvenil, nunca isso foi tão presente, né, das editoras criarem selos, como a gente conhece tanto o Vagalume, né, a coleção Vagalume, que está aí até hoje, que tem uma identidade muito definida, e que só de você bater o olho na capa, você já reconhece essa identidade, você já entende que aquele é um livro próprio para o mercado escolar, que você espera que ele tenha uma narrativa específica, que pode ser de aventura, que pode ser policialesca, mas você vai entender que ali tem um protagonismo infantil, criança ou juvenil, que ele vai desafiar algum contexto do universo adulto, que ele vai ter um aprendizado com alguma experiência que ele vai ter coletivamente e que vai dar tudo certo no final. Então, essa narrativa que eu estou falando aqui de um jeito, né, muito en passant, de uma maneira muito en passant, toda essa informação, ela está guardada num design de capa e num nome de uma coleção. Quando você fala coleção Vagalume, você já consegue remeter todos esses aspectos, né? O que é uma questão, vamos dizer assim, de sucesso, que traz uma marca, né, de um sucesso editorial, e, ao mesmo tempo, uma previsibilidade de que talvez os 32 livros que estejam ali tenham mais ou menos a mesma estrutura e não tragam tantas novidades do ponto de vista estético-literário, né? Então, acho que isso é bastante importante da gente colocar, e, novamente, não como um julgamento de bom ou ruim, não é isso, é muito porque várias coleções ou as coleções editoriais de sucesso são dessa maneira. Você consegue capturar com design, com uma forma específica, ou traduzir, né, o que aquela coleção se propõe para aquele leitor específico, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu acho que aí, enfim, eu acho que a gente tem, então, esse lugar, né, da literatura infantil que entra bastante nessa década de 80 também, né, que é uma sistematização da literatura infantil e juvenil, né, que não ficou restrita só a essa previsibilidade dos textos que a gente entende hoje, né, mas extravasou para esse próprio modus operandi das editoras, especialmente as de grande porte, né. Então, eu gosto de brincar também que, nesse momento, foi criado a linha de produção fordista nas editoras, né, que o texto o original ele passa por uma linha do tempo, uma linha de trabalho, onde várias pessoas vão, enfim, mexendo no texto, então é a preparação, é a revisão, é o editor que libera, passa para a composição, porque você tem um padrão, você criou um padrão editorial, você criou um padrão de projeto gráfico, e ele segue nessa esteira, e os seus aparatos também já são pré-definidos nesse sentido, e aí, enfim, você consegue ter uma maior, como é que a gente pode falar no jargão corporativo, uma maior eficiência da sua produção editorial, né? Tem uma fala muito bonita do Fernando Paixão também, né? Trazendo um pouco esse lugar dessa profissionalização que a gente tanto fala, que ele diz assim, né? Eu vou ler um pouquinho aqui. Os originais eram encomendados, então, pelos editores aos autores, acentuando essa característica proativa da figura do editor, né? A leitura e seleção dos originais era feita por um grupo de pessoas, incluindo os professores, de maneira a garantir que aquela história teria potencial para ser trabalhada no universo escolar. Essa postura diante do texto visava acompanhar o trabalho de escrita do autor, de modo a garantir dois aspectos relevantes, que a versão final minimamente traria
aspectos básicos da forma literária e que o livro finalizado teria lugar garantido nas escolas. Então, ele fala sobre uma pergunta que o editor sempre fazia antes de encomendar um texto e antes de editar o texto, que seria, afinal, o que é uma história bem contada? E aí está um pouco dessa fórmula, entre aspas, que o Fernando Paixão usa esse termo mesmo, uma fórmula, que gera um pouco essa previsibilidade das narrativas, né? Então, quem lia os originais e quem editava os textos tinha que ter em mente, né, um certo procedimento orientado por parâmetros definidos, como, por exemplo, que as histórias tivessem um assunto, um tema bem definido, que fosse permitida uma experiência emocional das personagens, ou seja, muito próximo da jornada do herói, que essas personagens tivessem consciência de seus atos e escolhas, ou seja, que eles tivessem um protagonismo, e que o desfecho fosse bem demarcado, que isso também é uma característica dessas obras. Dificilmente a gente tinha, para esse aspecto das obras escolares, voltadas para o universo escolar, uma obra que tivesse um final aberto, inconclusivo, que, enfim, trouxesse outras questões, que deixasse o leitor definir o seu final, criar um debate e tal. Isso é um pouquinho mais para frente, né? Voltando aqui para o nosso repertório teórico-metodológico, aí eu vou trazer um pouco, né, do Mackenzie, que é uma literatura, enfim, mais recente, né, que daí fala um pouco dessa questão de você olhar um livro, olhar um texto à luz disso que está em volta dele, né, e como a gente consegue tirar informações, né, desses aparatos ou paratextos, como o Jeanette fala, né, enfim, tentando identificar também a época em que eles foram feitos, né, então, que são relevantes as decisões editoriais sobre o modo no qual um texto será reproduzido, que uma leitura de tais signos bibliográficos pode realmente moldar o nosso julgamento da obra de um autor. Desculpa ali os erros de digitação. Então, eu acho super importante isso, né, que esses signos que estão nos livros, eles moldam o nosso julgamento da obra de um autor. Acho isso bastante forte. Queria trazer, então, aqui, só para a gente não se perder nos últimos 15 minutos finais. Eita, peraí. Deixa eu ver se eu estou aqui. Peraí, acho que eu pus o obrigada antes. Perdão. Bom, um dos livros mais icônicos dessa época, né, que é esse O Menino e o Pinto do Menino. Então, só para ilustrar um pouco o que eu estou falando, se a gente conseguir olhar as capas do que o livro teve desde então, a gente começa a entender um pouco isso do que a gente está falando, né? Cada vez que esse livro foi editado, a editora que, enfim, o livro também vai passando por diferentes casas editoriais, e aí que é mais gostoso ainda da gente fazer essa análise e de entender a identidade de cada editora olhando para a capa, né? Então, a gente tem aqui essa primeira edição, enfim, do Menino e o Pinto do Menino, que a gente vê um menino seminu, a gente entende, é uma figura, né, seminua, e que pelo título a gente infere que é um menino, é até uma figura que não dá para a gente entender muito se é menino ou se é homem, mas enfim, com as mãos escondidas na frente do corpo, criando um pouco essa dubiedade do significado do título, né? E aí a gente já tem, né, nessa coleção Girassol, da Moderna, um desenho que se propõe a ter quase o mesmo significado, porém de uma maneira menos ousada, e trazendo um desenho mais cartunesco, que traz uma questão do humor, até pelo rosto, pelo semblante do desenho, o que isso, para mim, remete a uma questão de suavizar um pouco essa imagem tão forte que a primeira capa remeteu. E aí depois a gente tem, né, na sequência, o mesmo livro, na mesma casa editorial, com uma proposta absolutamente diferente,
que tira toda a ambiguidade do título e já revela que o que vai ser narrado é a história de um menino com um pintinho, que esse é todo o conflito da história. E aqui eu acho que é um processo de entender talvez uma questão moral, uma questão, né, enfim, desse universo mais conservador da escola, e que talvez não fosse tão adequado, entre aspas, né? Aqui, enfim, estou fazendo uma leitura da época, não estou colocando o meu juízo de valor sobre isso. Até a edição atual, que é o Menino e o Pinto do Menino, né, com as ilustrações do Lelis, que volta um pouco, né, essa questão da ambiguidade pelo semblante do menino, pela posição da mão e tal, mas que já traz ele dentro de um contexto de escola, quando a gente vê esse muro e esse portão que remetem a essas as grandes escolas, especialmente de Belo Horizonte, que é onde se passa a história. Aí a gente tem também, seguindo nessa mesma lógica, né, o texto do Pivete, do Henri Correia de Araújo, e a gente pode ver que a primeira capa é bastante chocante também, que é da mesma coleção do Menino e o Pinto do Menino, que, chocante não sei se é exatamente a palavra, mas enfim, eu acho que talvez para a época essa imagem não era comum estampar essa imagem na capa de um livro, que são essas crianças pegando aí carona no ônibus, e aí depois já tem nas edições seguintes uma estilização da personagem e abandonando um pouco esse contexto aqui mais o que eu estava chamando no meu texto de neorrealista, né? Bom, aqui, então, eu acho que, enfim, eu vou parar de projetar, porque eu queria trazer a leitura de um outro livro. Agora vai ser, tenho 10 minutos, será que eu posso? Podemos seguir? Se não tiver nenhuma pergunta muito premente, eu vou tentar terminar aqui. Que eu acho que um outro fenômeno, né, que conjuntamente a essa ideia, né, de que as editoras se profissionalizam nesse lugar, né, de uma maior compreensão do que é um livro, de como se faz um livro, de como se edita uma história, de todos os aparatos que influenciam na leitura desse livro, que direcionam justamente para um público específico, que se posicionam dentro de um mercado. Então, a tentativa que eu estou fazendo é de mostrar que tudo isso está sendo influenciado na própria produção dos textos literários. E que quando a gente faz a leitura, né, dos textos literários sem levar isso em consideração, a gente está depositando só no texto, né, vamos dizer assim, os méritos né, ou enfim, de toda a nossa interpretação, que talvez seja interessante a gente olhar para esse lugar também. Agora, tem um caminho que é igualmente interessante, igualmente envolvente, igualmente fértil, né, de pesquisa, que são justamente os autores que não estão necessariamente conectados ao universo escolar e que começam a produzir livros sabendo com a consciência de que estão produzindo livros e não só fazendo uma história, né, não só escrevendo uma história. E que isso tem a ver com a utilização do suporte, né, a brincadeira do livro como suporte, então do virar de página e tal, mas também nesse lugar de identificação dos paratextos. E nesse sentido, eu gosto muito desse livro da Ângela Lago, que é O Sangue de Barata, e aqui vale a pena fazer essa pausa de dizer que Ângela Lago, Ricardo Azevedo, enfim, uma série de autores que hoje a gente considera canônicos, etc., começaram a escrever na década de 80, começaram a publicar na década de 80, né? Sangue de Barata e o Fio do Riso são os dois primeiros livros da Ângela Lago, que ela publica no mesmo ano, 80, 81, eu acho que é 80, e aqui a gente tem uma consciência de 80. Aqui a gente tem uma consciência de livro, né, de uma escritora que está se colocando no lugar de eu estou escrevendo um livro, não estou escrevendo uma história. E como a gente percebe isso, né, de várias maneiras.
Primeiro, a gente abre a página, abriu a capa. Primeiro, a gente tem toda essa tipologia, né? Tipografia bastante desenhada, já com elementos da história, que vai, enfim, trazendo aí uma concepção estética bastante original para a época. Deixa eu tentar fazer assim, para o texto do livro ficar melhor. E quando a gente abre o livro, a gente tem o desenho dessas duas senhoras. A gente não conhece nada sobre o livro ainda, mas que elas estão apontando para cima, estão apontando para o nome da autora, como se elas estivessem educando o leitor de que aqui o importante é ler isso aqui, o nome dos autores e o título do livro. E quando a gente vira a página, tem uma dedicatória. E aí a gente volta a ter as duas senhoras que falam assim: que ingratidão! E nós? Como se a autora tivesse esquecido de colocar na dedicatória as próprias personagens do livro. Então, esse jogo, né, da autora brincando, né, nessa metalinguagem das personagens que estão fazendo referência aos paratextos do livro, à mecânica do livro. É mais do que usar o livro formato Codex como suporte da história, né, o participante da história, como a gente fala bastante quando vai fazer análise de livros ilustrados, livros álbuns. Aqui, os próprios personagens têm consciência de que estão numa história dentro de um livro e de que existem paratextos que organizam essa história, né, como a dedicatória, né. E aqui depois a gente, então, passa para uma próxima página, que aí sim começa a história, e a gente vai percebendo que só para o pano de fundo, né, é a Maricota e a Mariquinha. E elas são vizinhas, e um dia uma delas pega uma vassoura e mata uma barata. E alguns animais veem o assassinato, e eles começam a se revoltar, e eles querem justiça. Então, à medida que os animais começam a se fortalecer e começam a criticar essas duas senhoras e falar que elas não gostam de animais e tal, a cor nas ilustrações começa a aparecer, né? À medida que os personagens começam a reivindicar os seus direitos como animais, né? Começam a ficar furiosos com a Maricota e a Mariquinha, a gente vai percebendo que tem um jogo de cor que vai sendo adicionado às ilustrações, que começam em preto e branco, e a ilustração inicial é o vermelho, que é o sangue de barata, que rege ali a tipografia do título também. Então, esse livro da Ângela Lago, né, e, enfim, aí é só um exemplo mesmo, para a gente trazer uma forma viva dessa consciência de livro, que eu acho que começa a despontar de uma maneira muito forte na década de 80 e que vai se consolidar na década de 90 e que cria, a partir disso, um contexto muito marcado para a gente daí sim falar que a partir dos anos 2000 a gente tem uma produção extremamente poética, extremamente desapegada e artística, né, de autores de uma nova geração que tem uma formação, inclusive, estrangeira, com repertórios de outros países, trazendo para a nossa produção nacional uma maturidade muito grande, que é o que a gente vive hoje. Eu acho que a produção de literatura infantil e juvenil brasileira, ela é hoje, digo, uma das melhores do mundo. Acho uma das mais criativas, uma das mais despojadas. A gente tem nomes muito fortes, a gente tem uma agenda bastante concreta, né, no sentido de que a gente está falando sobre os temas que são importantes, e eu acho que toda essa trajetória vai mostrando como cultura, né, e como produtores de cultura, a gente ganhou mais consciência do nosso fazer artístico. Acho que a questão é essa. Ainda o outro livro da Ângela Lago, que é na mesma década de 80, O Fio do Riso, né, que essa é uma história, eu vou, enfim, fazer uma passagem bem en passant assim, e vou dar spoiler, vou contar o final, paciência, faz parte aqui da mecânica, a experiência de leitura única é a que conta, mas esse livro, ele, né, narra, então, né, vamos voltar aqui, né, a primeira
ilustração, eu acho que não sei se vai dar para perceber, é uma típica casa de classe média de uma menina brincando num cantinho da cozinha e a, a ajudante, enfim, fazendo as tarefas domésticas e cozinhando. E a menina está entediada, que ela, enfim, quer fazer mais coisas, ela não tem com quem brincar, não tem o que fazer, e ela liga, né, para um número no telefone. Então é muito interessante também que é né, a ideia do telefone ser um, um, né, um instrumento que leva ela para fora da casa, e aí ela, enfim, fala com essa fada, e a fada puxa ela por dentro do telefone, pelo fio do telefone, e leva ela para esse lugar, que é um lugar absurdo, cuja única regra é ela não pode rir. E as coisas são, claro, muito absurdas, e ela, enfim, aí no final do livro ela cai na gargalhada, e ela é expulsa desse lugar porque ela quebrou essa única regra, que era não poder rir. E aí a gente tem essa conexão do fio do riso, que é o fio do telefone, o riso, né, que a menina faz, e a gente pode ler a história assim e terminar a história, e ela volta então para esse ambiente doméstico, de classe média, etc e tal. Deixa eu voltar, chegar aqui no final só para fazer valer aqui. E chega no final e ela volta para o seu estado normal até que a gente fecha o livro e se depara com essa imagem, que é a imagem, enfim, da cozinheira que estava na primeira página, e ela segura então essa panela com esse arco-íris, que é um arco-íris que está presente em toda aquele mundo fantástico que ela visitou. E quando a gente volta para a primeira página, tem um detalhe bem sutil, que eu acho que não vai dar para ver aqui, mas que ela está colocando como tempero na panela algumas estrelinhas, como se fosse um elemento mágico. Então, novamente, né, a Ângela usou a quarta capa do livro para fazer o final e o desfecho da narrativa, como trazendo, né, essa estrutura de livro e esse elemento que poderia ser considerado paratextual, para que o leitor feche o livro e fale, opa, tem alguma coisa aqui. E aí ele volta e aí ele entende que era talvez a cozinheira que contou essa história para a menina, né, que todo esse repertório fantástico pode ter de fato acontecido ali na relação entre as duas, né. E o último para liberar todo mundo é o Ricardo Azevedo, Um Homem no Sótão. É um livro também que eu adoro. Esse livro é de 81 ou 80. Ele foi premiado em 82, então ele deve ser de 80, que não está dizendo a primeira edição. Mas eu acho que ele é de 81, né? Se ele foi premiado em 82, ele é de 81. De novo, aqui eu acho que o Ricardo Azevedo, né, ele cria uma história que começa assim. Era uma vez um autor de contos para crianças que passava o tempo inteirinho, inclusive sábados, domingos e feriados, escrevendo histórias para criança. Mais consciência do que o que estou fazendo, onde estou fazendo, o que sou, né, é o primeiro livro dele, né, e ele narra justamente o personagem que ele escolhe é um personagem escritor de contos para crianças, né? E o discurso do livro é muito muito bom, né? No sentido de que a história, ele começa a escrever contos de fada e os personagens começam a aparecer falando, o sapo, né, aparece e fala, poxa, de novo uma história que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo, vamos mudar essa imagem? Será que não está na hora da gente começar a mudar essas narrativas? Será que as pessoas não estão cansadas do que o sapo vai ser sempre essa figura? Então ele vai brincando com esses estereótipos dos contos de fada, como que eu acho numa narrativa também de conversar com esse tempo presente, de falar, chega de ler histórias de contos de fada, vamos criar as nossas próprias histórias, vamos criar o nosso próprio repertório. E é exatamente isso que ele fala no final, né? Chega de inventar histórias que, mesmo sem ler, todos já sabem o que vai acontecer e como vão terminar. Chega de só inventar pessoas e coisas que nem existiram, nem poderiam existir.
Quero inventar, quero fantasiar, quero escrever o que me der na telha, mas, mas sem esquecer o lugar onde estou, o tempo em que vivo, as pessoas daqui, a vida que a gente leva. Vou olhar um pouco, inventar um pouco, lembrar um pouco, fazer uma misturada daquelas e pronto. Tem muito pano para manga, é assunto para dar com pau. Também não sei de um livro hoje que a gente, enfim, né, traz essa consciência, né, de eu estou falando aqui que eu não vou mais escrever essas histórias, eu vou iniciar uma narrativa nova. Gente, é isso. Cheguei no meu é 2034. Mas acho que era para dar um pouco os rumos que a pesquisa tomou, né, os repertórios críticos que foram usados até aqui para tentar colocar, imprimir a leitura literária, né, e crítica desses textos, tentando observar que tudo faz parte de um momento específico, né? Acho que era isso. Ótimo, Bel, deu para ter uma boa ideia de como os trabalhos estão andando, né? É, antes de você chegar, né, eu estava contando um pouco aqui do processo e da sua temática, né? E você mostrou bem o que eu estava querendo dizer sobre a sua pesquisa, essa profundidade da análise, né? Essa análise demorada sobre esse objeto é incomum, né? A gente tem muitos trabalhos que são os trabalhos que são de referências para os pesquisadores, quase todos eles são panorâmicos, né? Assim, até com uma missão, uma vontade de dar conta do gênero todo, né? Os pesquisadores, as pesquisadores têm se dedicado a esse gênero de um modo panorâmico, voos amplos, né? E também preocupados em registrar nomes, registrar títulos, mas a análise aprofundada, conectando com um contexto social, editorial, não temos ainda, né? Então, a sua pesquisa, eu acho que vem colaborar muito com esse aprofundamento, assim, a gente sair desse caguete dos panoramas, né? Que, claro, nos ajudaram muito, chegamos até aqui com essa, por causa disso, né? Mas faz falta, né? Esse trabalho assim mais esse labor, né? De ourives, assim, de pegar livros aí que são muito citados às vezes, mas não temos aí uma leitura com essa organização e com essas conexões, né? Então, eu me empolgo, assim, quando vejo quando você discorre, né, sobre esse momento, década de 80, especialmente década de 80. Uhum, Agora, enquanto o pessoal se organiza para fazer perguntas, eu já te deixo uhum. uma, assim, para ir Bora lá. acelerando aí as convicções. Você sabe que me dá aí um pano para pensar que é essa questão do realismo que você traz na literatura, né, infantil e juvenil brasileira, né? Toda a literatura brasileira vai ser muito marcada por essa questão do realismo, né? Desde sempre, desde a sua fundação, tem essas indas e vindas, né? Ou está negando o realismo, ou está tentando ser neorrealista, ou pós-realista, a gente está sempre assim, circundando que no final das contas é um pouco que definição do romance, né? Quer dizer, a prosa tem Uhum, um compromisso aí com, né, a verossimilhança, né, essa relação da uhum. literatura com o mundo. E a literatura infantil, isso acaba sendo uma característica um pouco inusitada, porque é uma literatura que vem de raízes de contos de fadas, do conto maravilhoso. Então, quando o realismo chega, causa estranheza, o que não seria Uhum. estranho para os outros gêneros, para a literatura infantil causa uma certa estranheza, né? E então falar sobre isso eu acho bem interessante. Como é que ela Legal. chega, né?
E ela me parece, né? E aí eu já estou dialogando com você, você vai discordar, enfim. A gente Imagina. discorda muito, viu, pessoal? Esse diálogo aqui é com bastante energia. Esse realismo ele acontece de um ponto de vista elitista e conservador, né? Total. Nisso eu Então, esse concordo. realismo, eu sei que você concorda, ainda bem, né? Seria um ponto bem complicado da gente discordar. Esse realismo, ele vem com uma defesa de classe, principalmente, da literatura infantil, Uhum, né? Quer dizer, um realismo em 500 aspas, né? É é, um realismo que vem politicamente muito marcado, né? Com a questão de classe. Você mostrou livros aqui que daria para a gente, né, desenvolver a questão racial de formas bastante aguçadas, né? Então, é interessante como esses autores vão mais e mais, como os autores da literatura infantil, eles vão mais e mais, conforme o tempo vai passando, década de 80, década de 90, século XXI, vão buscando uma certa postura neutra. Quer dizer, é um desafio enorme, porque quer se manter um realismo, quer se manter essa conexão com o mundo, né? Para usar aí um termo do Compagnon, né? A literatura e o uhum, mundo, mas, ao mesmo tempo, tenta também encontrar um lugar de neutralidade, de classe, de gênero, de raça, né? Ou se posiciona politicamente, assim, de uma forma bem é, clara, né, ao lado das minorias políticas, né? Então, eu uhum, queria também já, assim, explorando um pouco esse passado e olhando agora para o presente, né? Essa tendência do realismo na literatura infantil vai se transformando e sendo atravessado pelo seu público, pelo mercado editorial, pelas conquistas das minorias, né? Queria que você uhum, falasse um pouquinho disso. E, gente, os microfones estão abertos para quem uhum. quiser comentar, fazer perguntas, né? Acho que a gente tem aí uns 10, 15 minutos, né, Fábio? É, Beth, essa é uma pergunta de um doutorado, né? A gente podia anotar aqui para fazer um próximo doutorado. Porque, de fato, né, eu acho que a gente também, especialmente, né, até os anos 2000 e talvez até passando um pouquinho mais, a gente ainda tem esse lugar, né, do mercado editorial brasileiro ser muito voltado para leitores de classe média, por todas as suas questões de poder aquisitivo, do que representa o livro dentro da cesta básica do brasileiro, do valor que isso tem em detrimento à televisão, ao que já foi um dia o rádio, ao que é a televisão, aos nossos índices de analfabetismo, né? Eu acho que tem aí diversos fatores que colocaram o livro dentro dessa camada elitista e que, vamos combinar, às vezes tem poder aquisitivo para comprar, compra, mas não lê também, né? A gente, os nossos índices, né, de pesquisas de retrato de leitura no Brasil, o brasileiro lê 2 livros e meio por ano. É, então, assim, independente da sua, né, da sua classe social, isso não está, ou melhor colocando, né, o fato do brasileiro ter uma classe social mais abastada, vamos dizer, não o faz leitor, né? Agora, no contexto da literatura infantil e juvenil, o que a gente tem é uma leitura obrigatória, compulsória, dentro desse lugar que a gente está chamando de escola, desse contexto escolar, e aí que é o grande público, é o grande consumidor dessas obras. E as editoras educacionais pegaram isso, esse lugar, né, da década de 70 e moldaram essa literatura. Então, assim, então o meu público está aqui, quem seleciona os livros são os professores, então eu vou fazer um livro dirigido para esse lugar. Isso muito década de 70 e década de 80 também, acredito. Agora, a gente, e isso, com isso a gente tem histórias, né, em que os protagonistas são
representantes da classe média, é, e quando esse realismo entra, ele é um realismo distanciado, é uma visão condescendente, é uma visão, né, bastante problemática, hoje, em 2024, a gente consegue ler com esse distanciamento para entender que tem ali né, a gente fala do realismo, fala do neorrealismo, como você falou, e acho que as problemáticas continuam as mesmas, né? É, então, é, e ao mesmo tempo é isso, né? Os autores que falam, o que estão nessa posição de realista ou de neorrealistas, às vezes não enxergam ou estavam usando os recursos que tinham na época para entender o seu contexto, ainda que talvez os nossos olhos de hoje esse entendimento não fosse não tivesse gerado textos é, como que eu posso escrever isso? Que, enfim, que tocasse mesmo nas questões mais prementes, né? Então, eu ainda preciso entender como isso entra no trabalho, mas eu acho que, sem dúvida, é uma questão que norteia muito a nossa literatura, né? O público que consome e o tipo de livro que é feito para esse público consumidor. Eu acho que isso é um dos pontos-chave mesmo. Não respondi, mas saí pela tangente de uma maneira muito boa. É um diálogo, é um diálogo. Não são perguntas e respostas, é um diálogo. Por favor, quem quiser interagir. Bom, eu também tenho muitas perguntas, mas eu ia dar prioridade para os nossos colegas que estão aí, né? Enfim, não sei se eles estão pensando em alguma coisa. O Gabriel já abriu o microfone. Eu achei que você ia fazer uma pergunta, mas então vou aproveitar. É muito legal a palestra, gostei de conhecer seu trabalho, Isabel. Acho que por um período muito curto a gente foi orientando o mesmo orientador ali na USP, né? E, mas eu fiquei pensando talvez em duas coisas. A primeira, pelo que eu entendi, né, o seu trabalho ele tende, você diz isso, né? Você disse que você vê a revolução, né, da literatura infantil nesse período, na década de 80 90, no processo editorial, né, numa ideia de profissionalização que aconteceu na literatura infantil. E eu fiquei pensando que talvez, eu não conheço muito, não é muito a minha área, mas eu fiquei pensando se não também seria o caso de pensar se algo se perdeu nesse processo, né? Se algo ficou para trás, não sei se você pensa um pouco sobre isso, o que é que tinha antes de uma espécie de profissionalização, ou o que é que também, quais são os perigos da profissionalização, né? Essa seria meio que uma provocação, assim, em geral, de alguém que não conhece muito, né? Mas que ouviu a sua palestra. Mas a pergunta mesmo que eu teria seria mais especificamente algo que não apareceu tanto, né? Até peço desculpas que a gente sempre fica pedindo coisa que não aparece, mas que é uma curiosidade minha e acho que pode ser interessante tentar entender como é que, numa outra chave, né, disso que vocês estavam discutindo com a professora Beth, né? De que maneira a literatura indígena, né, que está sempre também muito ligada à literatura infantil, entra nessa história, né? Como é que você vê, ela faz parte desse processo de profissionalização ou ela não faz, né? Ou como é que esses autores dialogam com esse processo de profissionalização e com essa ideia de enfim, a gente pode também expandir para essa discussão sobre o realismo, sobre as críticas ao realismo e sobre essa relação com a classe média também, né? É também uma literatura para a classe média. Enfim, fiquei pensando um pouco nisso, mas eu entendo que não era muito seu escopo, mas foi algo uma curiosidade que surgiu ouvindo sua palestra. Ah, Obrigado. legal. Imagina, obrigada a você aí pelas provocações, super legal. Eu acho que essa questão da profissionalização, na verdade, assim, foi um diálogo bastante, é, é, enfim, muito elucidativo, sei lá, né, que a gente teve, né, Beth, que eu vim trazendo um pouco para a Beth, né, esse lugar de, olha, teve essa influência das editoras e tal, e colocando nesse lugar um pouco ingênuo também, né, de tipo, as grandes editoras
corromperam os autores nesse lugar e tal, e aí, debatendo, né, a Beth também trouxe alguns pontos de vista e falou assim, não, peraí, não é isso, né, é um momento em que as editoras acolheram e falaram, peraí, vamos fazer literatura, vamos entender o contexto estético literário, vamos, né, o profissionalizar nesse sentido, né, de pegar na mão do autor, vamos ver como se escreve um livro, como se é uma boa história, né, e criar esses aparatos também para os professores, que chega o livro lá na sala de aula, ninguém sabe o que fazer com aquilo, porque não tinha especialização na época e tal. Estou falando de uma maneira bastante grosseira aqui, tá? Um pouco por conta do tempo e, enfim, só para ilustrar. Então, eu acho que para mim também teve um lugar dessa consciência de falar, existe um papel do editor aqui, como sempre existiu, né? Como sempre existiu na formação de um catálogo, no posicionamento de mercado, e aqui quando a gente fala de mercado e profissionalização, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre um corpo editorial, com as suas etapas, com os seus profissionais, que começam a entrar numa, enfim, começam a ganhar essa consciência do que estamos fazendo aqui, para quem estamos publicando, como que esse texto tem que ser feito, e eu acho que a grande riqueza, né, desse processo é que o mercado ele é muito amplo, tem livro para todo mundo, né? Então, eu acho que o exemplo hoje, quis tentar dar um pouco esse exemplo. A gente pode ter as coleções das editoras educacionais, que de fato são mais padronizadas nesse sentido, e aí de repente você tem uma Ângela Lago, que está fora desse circuito, entre aspas, né, porque ela também vende para a escola, porque ela também está, mas ela está num outro registro de consciência de livro. Então, pelo bem e pelo mal, eu acho que a bibliodiversidade que a gente tanto fala hoje, né, talvez começou nesse lugar da década de 80, que a gente vai chegar, por exemplo, a ter livros do José Paulo Paes, que são maravilhosos, né, e que, enfim, é um poeta que até hoje a gente, enfim, lê com bastante bastante respeito seus livros e tal, né? Bartolomeu de Campos de Queiroz, e eu sei que eu estou trazendo um cânone aqui, né? Ao mesmo tempo, enfim, tem o seu valor, né? Toda essa produção que eles trouxeram, se a gente for fazer, então, essa análise comparativa. Então, acho que pelo bem e pelo mal, né, a questão da profissionalização, ela de fato criou essa possibilidade da gente ter um salto no mercado, né? E chamar isso de mercado, sem que isso seja pejorativo. Acho que esse é um lugar também. A questão da literatura indígena, né, é, é, o que eu, enfim, não sou expert no assunto, enfim, né, mas o que eu vi de movimentos que eu inclusive acompanhei de uma maneira mais profissional, né, no sentido de atuante como editora, que a gente teve uma valorização das políticas é, é, pró-indígenas, no sentido de manutenção da cultura e tal, e que vários editais foram criados para fomentar a publicação e a compra de livros dessa temática. Eu não consigo te precisar o ano em que isso aconteceu. Eu não sei se é final da década de 90 ou se é exclusivo dos anos 2000. Me parece que isso começou mais forte nos anos 2000. Mas aí o que a gente tem? Talvez uma discussão que hoje a gente tenha um pouco mais consciência, que são autores brancos reescrevendo contos indígenas ilustrados por ilustradores, enfim, brancos que não tenham vivência, que não tenham experiência, né, desse contexto da cultura indígena, e criando um repertório que falasse sobre mitos, né? Então, durante muito tempo, a nossa literatura infantil ela foi lida, né, nesse aspecto da literatura indígena dentro do registro do folclore, do mítico, né, e escrito, enfim, por autores brancos. O que a gente vê hoje nessa agenda, e aí eu estou falando década de 2020, é uma consciência maior de que literatura indígena precisa ser escrita pelos indígenas, que a gente precisa dar voz para esses autores, uma geração nova, né, enfim, a nova geração de escritores que transita nesse lugar do português e da sua língua materna, que tem, enfim, que conseguem trazer um repertório
da narrativa indígena, que não é a do romance ocidental, que não é esse formato literário. Acho que a Trudruá traz um pouco isso nos seus textos também, né? De não se perder a forma da narrativa indígena e nem tentar fazer com que essa forma ganhe um contexto ocidental. E eu acho que hoje a gente está num lugar de, enfim, né, e que a temática também não se restrinja a, a essa tentativa de trazer a literatura como se fosse mito, né, e de trazer um contexto contemporâneo também, de personagens. Tarará. Eu vejo um pouco isso, não sei se a Beth está mais por dentro nesse sentido, de ter alguma coisa a acrescentar. Ai, muita coisa, né, Bel? A gente já desdobra, mas eu acho que por hoje a gente podia tentar responder aqui uma dúvida que a Emily deixou. Da crítica literária, da profissionalização dessa crítica literária para livros infantis e juvenis, se foi simultânea ou posterior, né? Acho que ela está perguntando também uma linha do tempo da crítica, né? Porque a sua fala acaba despertando o interesse sobre os outros atores do sistema literário, né? Então, você puxou o fio dos editores e aí vem essa e a crítica, né? E a escola, acho que a gente começa a pensar várias questões. O público, né? Ela está com essa curiosidade da crítica e também ela faz uma observação, que não é exatamente uma pergunta, que ela mesma reconhece que seria algo muito amplo, mas a questão das traduções, né? O grande número de títulos traduzidos, né? O grande número de títulos traduzidos, eu acho que está dentro dessa perspectiva de aumentar o volume de publicações das editoras, porque é uma obra consideravelmente mais barata de se fazer e muito mais rápida, e ao mesmo tempo que você não cria um repertório, até do ponto de vista empresarial, isso não tem um valor cultural, enfim, né? Você não detém os direitos dessa obra, os direitos autorais dessa obra. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? À medida que o primeiro PNBR, se a gente pode dizer, dando isso como exemplo, né, possibilitava que as editoras inscrevessem 15 obras, né, num programa só. E hoje é possível inscrever uma obra só por CNPJ. Então, eu acho que esse fenômeno das traduções tem esses dois movimentos. O movimento de fazer crescer de uma maneira muito rápida um catálogo para você, porque você tem demanda de mercado, e sem deixar de lado também que tem obras interessantes no exterior que são trazidas para cá, né? Acho que isso também faz parte de um contexto cultural da gente poder ler escritores estrangeiros que são maravilhosos e que têm obras incríveis e que não é só porque é estrangeiro que a gente não vai deixar de ler. Eu acho que faz parte do repertório cultural. Então eu vejo um pouco esse fenômeno associado a é, a- essas duas questões, ainda que possam ter outras, enfim. Agora, a questão da profissionalização da crítica, aí sim eu acho que talvez seja alguma coisa mais recente, é, e eu posso estar cometendo algum pecado aqui também por falta de conhecimento, mas o meu interesse, inclusive, né, em trabalhar com teoria literária em literatura infantil é justamente por sentir falta desse repertório e da literatura infantil e juvenil no Brasil, ela durante muitos anos ter ficado sob o guarda-chuva da pedagogia, né, e de como que a literatura era vista como uma ferramenta para alfabetização, para aquisição da escrita e leitura, para a formação desse leitor, que hoje a gente fala leitor literário, mas que na época era né, usar a literatura para desenvolver a leitura, a escrita e tal, né? É, e sem se atentar para esses aspectos de fatos literários que eu acho que hoje a gente tem uma maturidade maior para falar. Então, grande parte da nossa literatura foi lida dentro desse âmbito da literatura e educação,
né, que também tem o seu lugar, é óbvio que tem o seu lugar. É, para mim tem um marco de vida, enfim, é o meu, mas é, podemos ter muitos outros, mas eu acho que a publicação do livro do Peter Hunt em 2008, 9, 10, enfim, ele traz um pouco essa discussão de se a literatura infantil precisa de uma crítica literária própria, precisa de porque ela tem características próprias, será que dá para usar as teorias literárias que já existem? A gente tem que desenvolver uma metodologia de leitura específica, enfim, essa discussão, acho que ela já estava bastante avançada em culturas que já faziam uma análise literária é, de obras que são denominadas literatura infantil, e a gente começa a criar uma consciência sobre isso também, e que delícia que é a gente poder fazer uma leitura crítica literária, né, e não exatamente voltada para o seu público leitor, para o seu, né, uma leitura mais disso, né, de público. Hein, gente, como é que fala? User e Yaus, de recepção. Fugiu, agora tá acabando a bateria. Que Bem, era isso, a gente. gente pode encerrar, né, Fábio? O que você acha? Acho que sim. Acho que, bom, já fizemos muitas perguntas, foi um debate excelente. Muito obrigado, Bel. Eu só, na verdade, não ia conseguir não deixar só de mencionar, na esteira do que eu estava conversando com a Beth no começo, enfim, de como às vezes essas questões de literatura infantil acompanham as questões da literatura não infantil. Acho que só lembrar que esse problema da profissionalização é muito forte também na literatura, nesse momento dos anos 80. Tem o livro da Flora Susequinde, né, A Vida Literária, e com aquela frase famosa da Ana Cristina César, foi uma das frases mais assim que ecoaram, né? O agora sou profissional, né? Que era que ela vinha ali da poesia marginal dos anos 70, e quando ela começa a publicar pela Brasiliense e tudo mais no início dos anos 80, ela internaliza isso na produção, né? Dela, e aí tem aquele poema em que ela diz, bom, agora sou profissional, né? E aí a Flora Susequinde usa muito isso, não sei se é quem pode ajudar. A própria Ana, ela trabalhava com questões editoriais também, né? A Heloísa, que agora vocês me perdoem, porque ela mudou de nome, né? Ela não usa mais o nome do marido. A Heloísa Buarque de Holanda, que tem um outro nome agora, que eu não vou me lembrar. Mas ela disse que a Ana Cristina, por exemplo, quando ela publica a correspondência completa, né, que já é uma brincadeira desde o título, né? Porque você pensa o quê? Correspondência completa de um poeta são todas as cartas. E na verdade é um livrinho muito pequenininho que é só uma carta. É uma correspondência completa, né? E aí ela coloca segunda edição, né? Só que nunca teve a primeira edição. A primeira edição aí ela faz uma brincadeira. Depois os pesquisadores vão ficar infinitamente atrás da primeira edição, que nunca existiu, porque desde o início, né, a primeira edição ela já brinca e ela coloca aqui a segunda edição. Enfim, eu acho que é só são ressonâncias, digamos assim, interessantes, que eu acho que reforçam essa questão dessa ideia de profissionalização. Essa pergunta que o Gabriel fez, muito importante, ela é recolocada para todos esses poetas, tipo Leminski, né? O que acontece com esses poetas quando eles estão publicando pelas grandes editoras? O que eles ganham, o que eles perdem? Enfim, então tem aí um caminho que eu acho que também de diálogo, né? Muito interessante de pensar também. Por um acaso, a minha pesquisa de pós-doc foi sobre poesia dos anos 80. E aí eu encarei essa sua mesma dificuldade. Assim, eu queria entender a poesia da década. E eu acabei tendo que estudar poetas específicos, né? Porque não dava para fazer uma história literária, né? Um panorama, né? Aí eu reforço o que a Beth colocou. Eu acho que a pesquisa mais potente é mesmo essa, em que você mergulha em casos específicos e a partir dos casos específicos você vai tentando encontrar as forças, né? Os eixos maiores. Acho que, enfim, muito, muito interessante e só, né, agradeço. Acho que a gente não poderia ter começado melhor essa série de encontros, né, que com certeza vão poder se desdobrar em muitas outras questões e diálogos e perguntas, né, que não coube aqui nesse momento, né? Obrigado, gente.
Ai, obrigada, professor, foi ótimo mesmo. Obrigada aí pelos comentários. Vou buscar aqui o seu pós-doc. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até o próximo encontro. Até. Obrigada, Bel. Obrigada a vocês.